Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido, querida, você que nos assiste neste momento, vamos começar o programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Estamos mais uma vez aqui para trazer essa mensagem da Palavra de Deus para a sua vida e outras instruções que certamente servirão para o crescimento espiritual, para a edificação espiritual da sua vida também e da sua família. Hoje não temos a presença aqui do reverendo Luiz Carlos, ele está passando alguns dias de férias e estamos aqui então com a incumbência de levar adiante esse projeto. Estamos também com a presença do presbítero José Alfredo Marques, ele que é o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele vai nos falar sobre finanças e temos certeza de que será uma entrevista muito proveitosa. Presbítero José Alfredo, nós estamos alegres de tê-lo aqui conosco mais uma vez e queremos ouvir do irmão um compartilhamento acerca de finanças numa denominação. Como que funciona isso? Como que alguém pode trabalhar nessa área, pode ser chamado, pode ser eleito para trabalhar nessa área numa denominação como a nossa, que graças a Deus é uma denominação histórica, que tem as suas virtudes já consolidadas. Fala para nós um pouco sobre isso. Pois não, reverendo. Em primeiro lugar, eu quero saudar os nossos ouvintes, desejar que Deus abençoe suas vidas cada vez mais e mais. Finanças, reverendo, é sempre uma área muito sensível, seja ela onde for. Seja a finanças numa empresa, seja finanças na igreja, seja as finanças particulares, sejam as finanças governamentais. Então, na igreja, a finanças, ela também é uma área bastante sensível. Só que a igreja tem uma particularidade. A igreja não recebe nenhum subsídio, não recebe nenhum donativo, não recebe nenhum recurso governamental. Toda a receita da igreja financeira, ela vem dos dízimos e das ofertas voluntárias dos membros daquela igreja. Então, isso faz com que a responsabilidade na gestão desses recursos seja uma coisa muito séria, porque, como o Senhor Jesus disse, não é o dinheiro qualquer, é o dinheiro da viúva, é o dinheiro sagrado, é o dinheiro que foi consagrado. Então, ele precisa de uma boa gestão na aplicação desses recursos, precisa-se de critérios, precisa-se de regulamentos para que não haja nenhum tipo de desvio, não haja nenhum tipo de malversação desse recurso. Na igreja presbiteriana, que é uma igreja histórica, o tesoureiro ele é eleito pelo órgão máximo da igreja, que é o nosso Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. A igreja também tem mecanismos institucionais, através de regimentos internos, que regulam a vacância desse cargo ou de outros cargos na igreja. No meu caso, eu estou ocupando temporariamente esta função de tesoureiro. Eu não fui eleito pelo Supremo Concílio. O nosso tesoureiro eleito, que é o presbítero Renato Piragibe, ele se licenciou da tesouraria para ocupar um cargo administrativo no Instituto Presbiteriano Mackenzie do Rio de Janeiro. Com isso, eu fui então alçado à condição de tesoureiro, e o meu nome será, creio eu, ratificado pela Comissão Executiva, que se reúne em março de 2013, para término do mandato, que vai até junho de 2014. Sim. Então, vencida essa etapa, em 2014, aí então eu ou outra pessoa, com certeza, será eleito para um mandato de 4 anos como tesoureiro da nossa denominação. Outras denominações funcionam de outras maneiras, mas o nosso caso aqui não é falar dos outros. Sim, claro. O nosso caso aqui é falar da igreja presbiteriana. Então, este é o procedimento da igreja. O tesoureiro, o pessoal pensa, o tesoureiro está cheio de dinheiro. Não, o tesoureiro não mexe com dinheiro. O tesoureiro não anda com mala de dinheiro para baixo e para cima.
Porque toda a movimentação financeira da igreja, ela é exclusivamente bancária. É toda através de bancos. Os pagamentos hoje são através de ordens bancárias, são através de pagamentos eletrônicos, né? Eventualmente um ou outro cheque para pagar uma pequena despesa que não é feita através do sistema bancário convencional. Então isso dá um pouco de tranquilidade para a gente, não é? Porque a gente sabe que o dinheiro está todo em banco, não tem dinheiro guardado no cofre, não tem dinheiro escondido debaixo do colchão. Não tem caixa 2. Não tem caixa 2, nem 3, nem caixa nenhum, só tem o caixa do banco, não é? Porque é lá que está o dinheiro da igreja. E a tesouraria é um órgão administrativo da igreja, ela é composta por 6 funcionários, temos um contador que cuida da parte contábil da igreja, uma chefe de gabinete, uma chefe do escritório da tesouraria, uma outra funcionária, a Débora, que cuida exclusivamente da parte de arrecadação, temos uma outra funcionária, a Késia, que cuida da parte financeira e pagamentos, junto com a chefe do escritório. Temos a Elana, que é auxiliar da contabilidade, e temos a Sarai, que ajuda na administração, e temos um rapaz muito interessante, que é o Robinho, que é o nosso regra 3. Então, precisou, ele atua em todas as posições. Ok, presbítero José Alfredo, é muito bom ouvi-lo, né? O irmão tem uma palavra sempre muito prática, muito direta, muito esclarecedora. Eu tenho certeza que aqueles que têm o interesse, a curiosidade, conhecer um pouco mais sobre finanças numa denominação, certamente estão aí ouvindo e aproveitando bem essas palavras, né? Nós vamos para um intervalo agora. E assista os comerciais, né, dos nossos patrocinadores e voltaremos com mais um pouco dessa entrevista tão boa aqui com o presbítero José Alfredo. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Muito bem, queridos, nós estamos aqui agora para fazer a você e a sua família um convite todo especial. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto, vai comemorar o seu aniversário. E esse aniversário vai ser todo especial porque será comemorado lá no Rio de Janeiro, no calçadão de Copacabana, como diz esse cartaz aqui. Então haverá uma grande carreata lá, uma passeata, na verdade, com a presença do reverendo Hernandes como pregador no dia e toda a IPB. Todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas estão convidados para participar nesse dia. Você sabe que esse lugar tem sido palco de diversas caminhadas e diversas manifestações, mas nesse dia nós vamos pregar o Evangelho e comemorar o nosso aniversário. Eu quero convidar você e sua família para participar conosco deste grande evento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces.
9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido e querida, nós voltamos com o programa Uma Palavra de Fé e Esperança e continuamos aqui ao nosso lado com o presbítero José Alfredo, é o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele vai nos falar um pouco melhor agora acerca de como é feita a arrecadação, né? Os recursos que entram para a denominação e como eles saem também. E se for possível, presbítero, nos dê alguma coisa também sobre a igreja local, como que é essa arrecadação e esse gerenciamento de recursos numa igreja local. Perfeito, reverendo. A pergunta é desafiadora, né? Para alguns minutos, mas vamos tentar. Né? A arrecadação, o maior percentual de arrecadação são os dízimos. Esses dízimos são enviados pelas igrejas presbiterianas de todo o Brasil, preferencialmente, né, através de boleto bancário. Então a igreja vai numa agência bancária e paga aquele boleto bancário e a tesouraria imediatamente reconhece a procedência desse dinheiro. Então é feito o registro contábil disso. Né? Ofertas e doações, né, também entram, mas num volume muito pouco. O grosso mesmo é através dos dízimos e das ofertas. A igreja ela tem um documento chamado PDO, que é o Plano de Diretrizes Orçamentárias. Através desse documento, nós temos os percentuais que a igreja aplica em cada setor dela, em cada centro de custo, podemos assim dizer. Então, 54% de toda a receita da igreja é comprometida com missões, evangelização e plantação de igreja. Esse dinheiro vai para um fundo missionário. Então, de cada R$10 que a tesouraria arrecada, R$5,40 vai para este fundo. Nós temos 18% que é aplicado no ensino teológico e nos nossos seminários. A igreja tem 8 seminários espalhados pelo Brasil, nas principais cidades: Rio, São Paulo, Campinas, Goiânia, Brasília, Recife, Teresina, são cidades que têm seminários presbiterianos. Então, 18% vai para manutenção destes seminários. 8% é para a administração da igreja, para girar a máquina. 2% vai para as forças de integração, que são as nossas sociedades, as nossas confederações nacionais, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. 2% regimentalmente compõe um fundo de reserva. Toda empresa que se preza, ela tem que ter um fundo de reserva. E a igreja presbiteriana, então, tem um fundo de reserva que é mantido 2% da arrecadação. E 8%, reverendo, é revertido para um fundo de empréstimo. Ou seja, é um dinheiro que depois retorna para a igreja em forma de empréstimo, que ela pode pagar em até 60 meses esse empréstimo. Então, assim que os recursos da igreja são aplicados. Esses percentuais não é o tesoureiro quem escolhe, é a igreja que assim o fez, determinando os percentuais de aplicação desses recursos. Okay. Tá? Agora, na igreja local, é um pouquinho diferente, tá? Porque os recursos também procedem dos dízimos dos membros da igreja e a própria igreja é quem faz a administração na manutenção do trabalho e na manutenção da sua estrutura. Então, normalmente, os dízimos da igreja, eles servem para a manutenção do culto, né? Isso significa água, luz, telefone, né? Despesas administrativas, pagamento de funcionários, né? As cônguras pastorais, né? Pagamentos de encargos diversos de funcionários. A igreja não paga imposto de renda, mas se ela tem um funcionário, ela é obrigada a ter o registro desse funcionário em carteira. Então, isso gera fundo de garantia, INSS, né? Imposto de renda, né? Serve para a obra de evangelização da igreja local, manutenção de congregações, aluguéis
de espaços para reunião do povo de Deus, né? Então, é nesse sentido que as finanças locais são aplicadas. E até sustento de missionários também. Também sustento missionários. Isso, toda graças a obra a Deus. Dele, né? Graças a Deus. Principalmente isso, né? A nossa igreja mesmo tem aí uma lista vasta de missionários. Bem grande, que a gente tem a bênção de contribuir com bem eles. grande, é verdade, pastor. Eu esqueci desse detalhe tão relevante, né, que é a manutenção dos nossos seminários, nossos missionários pelo Brasil afora. Né? Muitíssimo a sua presença, viu, presbítero? E gostaríamos de tê-lo aqui conosco em outras ocasiões para nos esclarecer melhor, nos falar de outros pontos até que sejam tão produtivos e tão proveitosos para nós. Né? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, né, o irmão no seu trabalho, aí na sua lida eclesiástica pelo Brasil afora. Vamos também para mais um intervalo. Assista os comerciais aí dos nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Muito bem, queridos, nós estamos aqui agora para fazer a você e a sua família um convite todo especial. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto, vai comemorar o seu aniversário. E esse aniversário vai ser todo especial porque será comemorado lá no Rio de Janeiro, no calçadão de Copacabana, como diz esse cartaz aqui. Então haverá uma grande carreata lá, uma passeata, na verdade, com a presença do reverendo Hernandes como pregador no dia e toda a IPB. Todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras igrejas estão convidados para participar nesse dia. Você sabe que esse lugar tem sido palco de diversas caminhadas e diversas manifestações, mas nesse dia nós vamos pregar o Evangelho e comemorar o nosso aniversário. Eu quero convidar você e sua família para participar conosco deste grande evento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces, 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido, querida, está conosco hoje o reverendo Renato Prates. Hoje não para falar de literatura, como geralmente faz, mas para trazer-nos uma mensagem da Palavra de Deus. Então, ouça e medite nessa mensagem preciosa que o reverendo Renato Prates vai trazer para nós. Olá, queridos. Chegou um momento muito importante do nosso programa, Uma Palavra de Fé e Esperança, que é o momento da reflexão na Palavra de Deus. E para este momento, nós fomos instruídos pelo próprio Senhor a comentar e a trazer uma reflexão do próprio Jesus Cristo, que está registrado em Mateus capítulo 10, onde ele escolhe os seus discípulos e dá a ele instruções. Nós cremos que essas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, que foi repassada para a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela serve para hoje, para os cristãos atuais, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então há coisas aqui muito importantes, há lições aqui muito preciosas para nós nos dias atuais. Principalmente porque nós temos percebido um esquecimento de alguns ensinamentos tão importantes de Jesus Cristo para nós. Por exemplo, Jesus diz aqui no verso 1º do capítulo 10 de Mateus,
que ele dá autoridade aos seus discípulos, autoridade espiritual. O texto diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, a autoridade que está sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que está sobre o cristão, não é uma autoridade política, não é uma mera autoridade intelectual, mas é uma autoridade espiritual. É interessante notar aqui que não há uma casta de espíritos ou uma qualidade de espíritos sobre os quais os discípulos têm autoridade, mas eles são enviados com autoridade sobre todos os espíritos imundos e para expelir no nome de Jesus toda sorte de doenças e enfermidades. Então não há qualquer doença que a autoridade do nome de Jesus Cristo não possa solucionar. É interessante que nesse grupo aqui, você pode ler na sua Bíblia, registra o nome de Judas, que foi quem traiu a Jesus Cristo. É interessante observar isso porque nós percebemos que a autoridade espiritual não está no nome das pessoas. Porque se a autoridade espiritual estivesse no nome das pessoas, Judas não teria qualquer autoridade aqui para lidar com esses fenômenos espirituais. Mas ele fazia parte de um grupo que usava o nome de Jesus Cristo com autoridade sobre espíritos malignos e sobre enfermidades para curar toda sorte de doenças e enfermidades. É importante. Nos dias atuais, nós temos percebido que há pessoas que praticamente usam o seu nome em propagandas, no meio evangélico, como se elas fossem a autoridade espiritual. Mas nós entendemos o ensino de Jesus Cristo que a autoridade reside única e exclusivamente no nome santo dele. E é através do nome de Jesus Cristo que a igreja marcha sobre a face da terra e tem autoridade espiritual para pregar o evangelho. Outro dado muito importante aqui do ensino de Jesus é que ele envia esses discípulos, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz aos seus discípulos que eles devem pregar o evangelho primeiro a estas pessoas que eram do seu próprio povo. Israel era o povo daqueles discípulos, o povo de Jesus Cristo, para depois ir aos gentios e a outros povos. Então nós entendemos que o evangelho deve ser pregado a partir da nossa casa, do nosso território, do nosso bairro, da nossa família, para então se expandir pela face da terra. Atos 1:8 diz que os discípulos e a igreja do Senhor Jesus Cristo receberia poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então há uma ordem aí de evangelização que parte primeiro de Jerusalém, da nossa casa. Então nós devemos pregar o evangelho a partir do nosso lar, da nossa família, do nosso bairro, e assim esse evangelho vai se expandindo por toda a face da terra. O evangelho não para de ser pregado em Jerusalém. Ele continua sendo pregado em Jerusalém, no nosso bairro, na nossa localidade, e assim vai atingindo a outros bairros, outras cidades e territórios estrangeiros. O Evangelho é uma pregação dinâmica. Esse é um ensino importante de Jesus Cristo aqui. Então, se você quer pregar o Evangelho, começa a partir da sua casa, na sua família. Como vai aí a sua relação com seus familiares? Você tem anunciado e testemunhado o Evangelho de Jesus Cristo? Se não, comece a partir de já a testemunhar e a pregar a boa nova de salvação a partir da sua casa. Há pessoas que têm muito interesse por missões, querem atravessar o mundo e pregar o evangelho em outras regiões. Isso é bom, mas é necessário que essa pessoa primeiro testemunhe o evangelho na sua própria casa, na sua cidade, no seu bairro, no seu país. Outra coisa muito importante aqui, que diz a partir do versículo 10, é que o discípulo do Senhor Jesus Cristo não tem que se preocupar com objetos materiais, ou ele não pode se preocupar com ouro, prata ou bronze. Isso significa que o discípulo de Jesus Cristo não é ganancioso. Então ele não é um mercenário. Ele não está à busca de um prêmio financeiro, mas ele está propagando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Jesus dá uma instrução para os seus discípulos, ele não deve se preocupar com isso no caminho da evangelização. Mas eles também tinham direito a receber o mantimento, aquilo que era necessário para o seu alimento, porque o obreiro é digno do seu salário. O que nós vemos atualmente? Vemos pessoas que infelizmente estão se enriquecendo através do Evangelho. Será que Jesus ensinou isso? Será que o Evangelho de Jesus Cristo promete riquezas, honra aqui na terra? Ou promete um prêmio ainda maior? Ou promete uma herança ainda maior, que é a salvação? Pela palavra de Jesus nós entendemos que o nosso prêmio maior
é a salvação em Cristo Jesus. Então não ponha os seus olhos em ouro, prata ou bronze. Ponha os seus olhos na salvação e proclame isso a toda criatura. Nós queremos orar por você neste momento e pedir que esse evangelho realmente entre na sua casa, transforme a vida da sua família e que você seja uma verdadeira testemunha do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra nesse momento e entendemos, Senhor, que a Tua palavra é a única regra de fé e prática para a nossa vida. O único meio de transformação real do ser humano pecador, totalmente afastado do Senhor, morto em seus delitos e pecados, numa nova criatura. Que possamos praticar o Teu ensino com autoridade espiritual. Que possamos ser testemunhas primeiro na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, na nossa região, para então pregar o Evangelho a outras pessoas. Que também não nos preocupemos com recompensas materiais. Que os nossos olhos não estejam postos nisso, mas que os nossos olhos e a nossa esperança esteja depositada na salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã, essa pessoa que nos ouve por esse programa, para que esta salvação entre realmente nesta família e mude essa realidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a você e sua família que nos assiste constantemente aqui no programa Uma Palavra de Fé e Esperança, um programa da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Eu tenho encontrado pessoas pela rua que têm falado muito bem do nosso programa e têm nos acompanhado. Isso é muito bom, é satisfatório saber que a Palavra de Deus tem sido bem recebida aí na sua casa e na sua família. Nós queremos aqui deixar um convite para você participar das nossas atividades. Nós estamos aqui no ambiente de culto, no templo da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, e esse templo fica na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, Cabo Frio, aqui bem, quase que no coração de Cabo Frio mesmo, um lugar abençoado por Deus, lugar que Deus escolheu para abençoar a sua família. A nossa congregação, a Igreja Presbiteriana do Peró, fica na Rua Rio de Janeiro, número 9, lá no Peró, e nós temos programações lá no domingo, 9h30 da manhã e às 19h30. E aqui na sede, nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã no domingo e às 19 horas. Nós esperamos por você e sua família, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.